Alô, amigos, com satisfação que estamos de volta com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Hoje vamos falar sobre canoagem. Nosso entrevistado de hoje é Gilvan Ribeiro, canoísta, campeão pan-americano em 2007 nos Jogos do Rio de Janeiro, juntamente com seu irmão Givago Ribeiro. E, aliás, os dois já estiveram aqui no Camisa 15, né, Gilvan? Quando nós iniciamos o programa, praticamente acho que foi o quarto ou quinto programa do Camisa 15, estiveram os dois aqui conosco. Gilvan, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Tá? Sinta-se à vontade. Também hoje nós teremos, na abertura da segunda parte do programa, uma enquete feita pelo repórter Guilherme Granês com os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria sobre o que eles esperam do Brasil na Copa das Confederações, que inicia amanhã com Brasil e Japão, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Nós vamos conversando com o Gilvan Ribeiro, canoísta, como eu disse, campeão pan-americano em 2007, nos Jogos do Rio de Janeiro. E qual é a categoria de você, Gilvan? Na verdade, após os 18 anos é a categoria principal. Então, compete todos contra todos. E antes dos 18 aí as categorias de base, mas após os 18 são todos profissionais e na categoria principal. Então eu já estou com 24, meu irmão com 25, já há mais de 6 anos competimos na categoria principal. Categoria principal. Exatamente. Não tem aquelas divisões K1, K2? Aí são as categorias de embarcação, né? Então a modalidade do K1 é o barco individual, o K2 a dupla e o quarteto é o K4. Então isso varia de cada competição, isso é uma escalação que o treinador faz, né? Escalação técnica, e ele vê quem vai estar disponível para remar o K1, o K2 ou o K4. Então isso varia muito de cada competição. Nos Jogos Pan-Americanos de 2011, por exemplo, eu remei o K4 e o K2. E no Pan-Americano do ano passado foi o K1 e o K4. Então isso varia muito de cada competição, da seletiva também. Geralmente quem vence a seletiva no individual é quem vai remar na marcação individual. Uhum. E em 2007, como é que foi? Na verdade, teve um erro aí na programação de vocês, mas a gente não foi campeão em 2007, a gente foi medalhista no Pan-Americano em 2011. 2011. Isso, e campeões pan-americanos do ano passado, no Campeonato Pan-Americano teve no Rio de Janeiro. Em 2010 também fomos campeões pan-americanos, mas dos jogos nós fomos medalhistas em 2011, que foi nos Jogos de Guadalajara. Guadalajara em 2011. Exatamente, foi a seletiva olímpica também, que ficamos a 4 décimos da vaga olímpica para Londres. Então a gente foi pleitear essa vaga em 2011, nos Jogos Pan-Americanos, e acabamos por não conseguir, por apenas 4 décimos. Com a medalha de prata já estaríamos classificados para Londres, mas aí infelizmente não foi dessa vez. Agora pensar em Rio 2016. E para o Rio 16, como é que vocês estão se preparando? O que vocês estão pensando, assim, como é que estão projetando? Na verdade, quando não conseguimos essa vaga em 2011, o foco já foi voltado totalmente para Rio 2016. A gente sabe que pensando em esporte olímpico e medalha olímpica, 4 anos é pouco tempo. Então a gente tem aí 4 anos para baixar esse índice, para chegar em 2016 com mais chance de classificação, quem sabe até com chance de medalha. Nós teremos 2 chances para classificar. A primeira será em 2015, no Mundial que antecede as Olimpíadas, que vai ser em agosto, ainda não tem local definido, mas bem provável que seja na Europa. Então, para classificar no Mundial, você tem que ficar entre os 8 melhores colocados do Campeonato Mundial, e depois tem a repescagem continental, que é uma vaga por continente. Então a gente tem que ficar entre os 8 no Mundial ou vencer os Jogos Pan-Americanos depois, que será no Canadá, em Toronto, em 2015 também. Então as nossas Olimpíadas, na verdade, é em 2015, que é a classificatória olímpica. Se a gente não classificar novamente, está fora. 2016 já pensa em 2020 no caso. Mas a gente está com foco total, treinamento intenso, já para 2015 tentar classificar no Mundial, que é o mais difícil, que aí se classificar no Mundial, você sabe que vai chegar com chance de medalha. E depois, se não der, tentar essa vaga na repescagem pan-americana. Uhum. E repescagem, saiu uma vaga só para cada continente? Uma vaga só para cada continente. Pode repetir, pode classificar o segundo colocado no caso. Por exemplo, aconteceu isso nos Jogos Pan-Americanos de 2011, porque o Canadá já tinha classificado no Mundial. Então, como o mesmo país não pode ocupar 2 vagas, o Canadá tinha classificado no Mundial entre os 8, chegou no Pan-Americano, o Canadá venceu o Pan-Americano
e aí a prata classificaria no caso. Mas a gente não conta com isso, a gente conta com vencer o Pan-Americano ou ficar entre os 8 no Mundial, que é a possibilidade mais difícil e a real. Tá certo. Quando é que tu começou a praticar canoagem, Gilvan? Comecei em 2001, aqui em Santa Maria mesmo, ali na barragem do DNOS, lá no bairro Campestre. O clube que nós iniciamos era lá no Parque Náutico, o antigo clube comercial, que hoje não existe mais a sede campestre deles. Então era num projeto entre a prefeitura e o Parque Náutico. Eles introduziram a canoagem na cidade em 2000, em 2001 nós ingressamos. Então ficamos por Santa Maria até 2003 o meu irmão, em 2004 eu fiquei, quando fomos convocados para a Seleção Gaúcha, que era sediada em Caxias do Sul. E aí daí em diante foi indo, em 2005 fomos convocados para a Seleção Brasileira. Então desde então já compomos a Seleção Brasileira desde 2005, que a sede era em São Paulo na época, depois foi para Caxias, agora retornou para São Paulo. Então a gente começou aqui em Santa Maria nesse projeto, com apenas 3 anos de prática já, fomos para a seleção do estado e aí a carreira foi alavancando cada vez mais. Da seleção brasileira, da seleção gaúcha para a seleção brasileira, o que é preciso para chegar na seleção brasileira? Na verdade, a seleção brasileira, todo ano no Campeonato Brasileiro tem uma seletiva nacional, né, que é para compor a seleção. Hoje são em torno de 8 atletas na categoria principal, então se os atletas que estão na seleção têm que fazer essa seletiva para segurar a vaga para o próximo ano, então todo ano tem uma seletiva e para dar oportunidade também para aqueles que estão fora. Então, mas dificilmente o time que está perde para o time que está fora, até pelo ter um nível maior, mas é para dar chance para esses que estão fora tentar entrar. Então, todo ano, desde que a gente entrou na seleção, desde 2005, a gente tem que fazer uma seletiva para se manter na seleção, se manter entre os 8 melhores do Brasil, no mínimo. Então, essa seletiva geralmente acontece em dezembro, no Campeonato Brasileiro. Foi o que fizemos em 2005, quando estávamos na Seleção Gaúcha, tivemos que fazer, naquela época, ainda na categoria de base, que eram 4 atletas da categoria de base, juniores. Então, meu irmão e eu nos classificamos entre esses 4. E em 2008 já trocamos de categoria, aí o buraco ficou mais embaixo, como diz o gaúcho, classificar entre a categoria principal, mas graças ao trabalho a gente vem conseguindo manter esse índice sempre entre os 8 melhores do Brasil para poder se manter no time nacional e estar disputando as provas internacionais. E para disputar essas provas, mesmo quem não está no time nacional pode disputar seletivas, que são seletivas abertas. Por exemplo, vamos ter um campeonato na Rússia daqui a um mês e teve uma seletiva há 2 meses atrás já para compor esse time. E até teve a ocasião de um camarada que estava fora conseguir ingressar no time que está concentrado lá em São Paulo. Então ele vai viajar conosco, depois ele volta e retorna ao clube dele de origem. Então é assim que funcionam as seletivas para as competições internacionais, mesmo não estando na seleção, tu pode estar pleiteando uma vaga. Tá certo. E com relação ao treinamento, como é que é os treinamentos feitos em Santa Maria junto com as equipes na seleção, Gilvan? Bom, na verdade, 90% do treinamento que a gente faz hoje é em São Paulo, né? Lá na sede da seleção, na represa Guarapiranga, na capital paulista. Em torno de 1 vez ou 2 vezes por mês a gente vem a Santa Maria, tanto para visitar nossos pais que moram aqui e para fazer treinamentos aqui em Santa Maria também, mas isso é 10% do treinamento do ano todo. Então, treinamento intenso, rotina de atleta de alto rendimento, como todos conhecem, treinamento diário de segunda a sábado, lá com o treinador da seleção, nosso treinador que é húngaro, trazendo uma metodologia europeia muito boa também, adaptando a metodologia brasileira. Então é entrega diária, né? Entrega diária ao esporte. Eu, no caso, estudo à noite ainda, então fica um pouco mais pesado, mas tem que tocar. Quando tem um objetivo, a gente tem que ter essa entrega diária dentro e fora d'água para poder alcançar o resultado. Tá certo. Há quanto tempo existe a Associação Santamarense de Esportes Náuticos, a SENA? A SENA existe há 2 anos. Meu irmão e eu fundamos ela aqui em Santa Maria. Vocês dois fundaram? Nós dois fundamos, com o objetivo de retomar a canoagem de Santa Maria, porque como o Parque Náutico deixou de existir, a canoagem também foi extinguida nessa época, lá por 2003, 2004 ainda. Foi uma grande perda, porque Santa Maria era a melhor equipe do estado e uma das melhores do Brasil na época. Poucos sabem, mas Santa Maria já
já exportou 9 atletas para a seleção brasileira, ainda daquela geração ali de 2000 a 2003. Então foi realmente resultados muito expressivos em pouco tempo de trabalho. Então, e a gente reconhecendo esse talento que tem na cidade e querendo retomar isso e também para quando nós pararmos ter uma renovação de atletas de Santa Maria na seleção e competindo internacionalmente, a gente fundou a Cena há 2 anos, só que agora na margem oposta do Parque Náutico, lá no bairro Campestre mesmo. Então foi uma ideia que a gente tinha para quando terminasse a carreira. Lá depois a gente tem planos de finalizar a carreira mesmo em 2016 ou 2020, a gente vai estudar isso ainda. Mas a gente não conseguiu esperar, no próprio bairro ali tinha sempre uma gurizada querendo fazer canoagem, praticar e saber e competir. Então, vamos começar ainda no começo e até então sem apoio do poder público, sem apoio do poder privado. Foi uma coisa bem caseira, bem familiar. Minha mãe também topou a ideia. Ela cursa Educação Física na FAMES, então está nos ajudando também com as aulas. Mas aos poucos a gente está agregando amigos, parceiros, tanto da comunidade quanto de fora do Campestre também. Então ajudando nessa ideia e a Cena está crescendo cada vez mais. Como todos já sabem também do resultado da última competição que nós levamos a garotada, a gente já tem uma equipe em torno de 10 atletas competindo já a nível estadual e nível nacional. Temos atletas medalhistas brasileiros, todos da categoria de base ainda. Então no último domingo nós fomos ali na região metropolitana de Porto Alegre disputar um campeonato gaúcho, onde a Cena se sagrou-se campeã estadual, com apenas 2 anos de existência. Então a gente está retomando realmente a canoagem Santa Maria e já com resultados muito expressivos e sonhando, quem sabe, em colocar mais um atleta na seleção aí logo logo. Tá certo. E mais ou menos assim, quantos atletas treinam na Cena? Hoje são em torno de 8 a 10 atletas já treinando com cunho de alto rendimento e mais 6 a 8 jovens que estão iniciando aí na canoagem. Então a gente quis dividir, fazer 2 grupos, né? Um grupo mais amador que está recém começando, está aprendendo a remar literalmente, e um grupo que participa dos treinamentos diários das competições. Então são em torno de 8 a 10 atletas desse grupo de competições. Então todos ministrados pela Cristina Ribeiro, que é a minha mãe, presidente da associação hoje, e também a gente tem um acadêmico da FAMES, e uma parceria que a gente fez, um projeto de extensão da FAMES, que é um camarada que está ajudando lá também no projeto diariamente. Então a gente está agregando esses parceiros para tentar profissionalizar mais o nosso trabalho e dar mais oportunidade para essas crianças estar crescendo. Muito bem. Nós estamos apresentando o Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, conversando com o Gilvan Ribeiro, canoísta, campeão pan-americano em 2011, nos Jogos do Rio de Janeiro, ao lado do seu irmão Givago Ribeiro. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do programa. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, conversando com o Gilvan Ribeiro, canoísta. Aliás, 2 retificações, nós falamos do Pan-Americano de 2007, na realidade o Pan-Americano de 2011, conforme já foi explicado, e os jogos não foram realizados no Rio de Janeiro, foram realizados no México, em Guadalajara, quando o Gilvan, ao lado do seu irmão Givago, conseguiram ser campeões pan-americanos na canoagem. Antes de continuarmos a conversa com o Gilvan Ribeiro, nós vamos a uma matéria feita pelo repórter Guilherme Granês. Ele fez uma enquete entre os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria sobre o que eles esperam do Brasil na Copa das Confederações, que inicia neste sábado com o Brasil e Japão no estádio Mané Garrincha,
em Brasília. Vamos à matéria do Guilherme Granês e voltamos em seguida. Pela primeira vez na história, a Copa das Confederações será disputada na América do Sul. O Brasil, como anfitrião, busca manter a hegemonia no torneio, já que venceu nas edições de 2005 e 2009. Para saber sobre as expectativas da Copa das Confederações no Brasil, a nossa equipe saiu pelo campus para conversar com a comunidade acadêmica. Quem que tu acha que é favorito para essa Copa das Confederações e como é que tu acha que está a seleção brasileira para esse torneio? Eu acho que o Brasil é o grande favorito, né? Se o Felipão conseguir arrumar o time, se colocar as peças no lugar certo, o Brasil tem, pelo que apresenta, é o grande chance. Acho que a seleção vai fazer uma fiasqueira na Copa das Confederações, não está me dando muita confiança pelo que eles estão jogando. Nesse último jogo contra a Itália até jogaram bem, mas a Itália também estava nem aí pro jogo. O time brasileiro não está bem organizado, articulado taticamente. A gente não consegue perceber no time a mão do treinador, uma organização tática. A impressão que dá, como vários times brasileiros, é que são os jogadores que definem qual é a sua posição, qual é o tipo de arranjo. Tu mexeria em alguém que o Filipão vem escalando nos últimos jogos? Mexeria. Pra mim, no meio campo, de volante, joga só o Paulinho. O Hulk, eu não sei de onde tiraram o Hulk da seleção. Tira o Filipão. Tira o Filipão e bota o Muricy, não sei, tem que ter um dedo tático que a gente não vê. Mudaria, acho que o meio campo do Brasil, os 3 atacantes não dá. Como ele tá jogando com o Hulk aberto, o Neymar aberto, não dá. Acho que tinha que ser dois atacantes, 2 meia. Acho que o Neymar mesmo destaque desse time ou tem gente jogando mais bola que ele? Não é o Neymar, não. O Neymar é, pra mim, uma decepção. Na seleção ele não mostra o que ele mostra no Santos. Eu acho que tem outros caras ali melhores que ele. Thiago Silva, Daniel Alves, o Fred e o Marcelo, que eu acho que estão jogando super bem. As seleções de fora, quem tu acha que pode surpreender e tirar esse título do Brasil? Eu também aposto na Espanha. Eu acho que eles têm um time bom, que eu acho que também vão ser surpresa para a Copa. Eu acredito mais na Espanha, que como processo de superação desses problemas que tem passado, acho que a Espanha deve ser a campeã da Copa. Acho que o Uruguai é uma seleção que joga bom futebol. Acho que a Itália se firmar bem, capaz de ganhar também, porque a Itália sempre que chega contra as seleções grandes joga muito bem, contra as pequenas faz um fiasco. Pra mim, a Espanha é favorita, campeã. Porque já tem 2 títulos europeus nos últimos 2 anos e uma Copa do Mundo. Ela não precisa provar mais nada para ninguém que é favorita a ganhar. Essa então foi a matéria do repórter Guilherme Granês, essa enquete sobre o que os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria esperam do Brasil na Copa das Confederações. Nossa conversa com o Gilvan Ribeiro, canoísta, continua agora. Tem, assim, ideias, Gilvan, de quantas competições a Sena já participou, não? A Sena já participou de 5 competições a nível estadual, né, todas, não vou lembrar todas as cidades agora, mas foram inúmeras conquistas, todas na categoria de base também, que são as categorias entre 12 e 18 anos. E a última, como eu falei no primeiro bloco, aconteceu na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. E a Sena participou o ano passado pela primeira vez do Campeonato Brasileiro, que aconteceu lá no Mato Grosso, na cidade de Primavera do Leste. Também conquistamos várias medalhas nas categorias iniciais. Foram em torno de 5 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro. Então já trazendo a Sena para o cenário nacional da canoagem. Tá certo. E como é que funciona o trabalho financeiro para manter a Sena, Gilvan? Ajuda dos amigos da comunidade ali do Campestre, também amigos que vêm de fora conhecer o projeto, amigos nossos também ali da Unifra, amigos da FAMES. Então, para essa competição, por exemplo, nós reunimos 2, 3 carros dos familiares de alguns alunos, outro carro particular meu, outro do meu irmão, para poder estar levando a garotada nas competições. Então é na famosa vaquinha, ou fazer um risoto, ou fazer qualquer tipo de ação que possa arrecadar dinheiro para poder estar levando eles para a competição. Então cada competição é uma ação nova que a gente faz, cada competição é uma luta, a gente já está prevendo qual vai ser a próxima. A mais longe que a gente vai disputar esse ano vai ser o Campeonato Brasileiro, que vai ser em dezembro, lá em São Paulo. Então a gente já está se programando, porque o custo vai ser mais elevado, para poder levar a equipe completa. A gente sempre prioriza levar todos os atletas que estão treinando, independente do resultado, porque a gente sabe que
que é importante valorizar essa dedicação deles. Então é uma luta diária para estar conseguindo recurso, enquanto a gente não consegue um apoio maior aí do poder público ou privado aqui de Santa Maria. Tá difícil, né? Tá complicado. Eu acho difícil, que nunca foi fácil, na verdade, e infelizmente nossas autoridades públicas demoram para perceber o potencial que a gente tem aqui e a importância do esporte na cidade, né? O judô, tanto o judô quanto a canoagem são esportes olímpicos hoje, que tem representantes de Santa Maria aqui em Jogos Pan-Americanos, em Olimpíadas, em Campeonatos Mundiais, no judô com a Portela, que treina em Porto Alegre, infelizmente não treina aqui em Santa Maria porque não tem condições. Nós também há 8 anos já não treinamos mais em Santa Maria, porque tivemos sempre pouco apoio do poder público aqui. Então isso realmente é uma pena, a gente adora Santa Maria, a gente ama a cidade realmente, meus pais sempre moraram aqui. A gente está construindo novamente, reconstruindo a história da canoagem aqui em Santa Maria, na canoagem por equipe, né? Porque a canoagem a gente sempre levou o nome desde que a gente começou, mundo afora. Então realmente é uma pena, esperamos sempre nessa luta aí que as autoridades abram o olho e comecem a investir mais em esporte, porque esporte realmente, como é o slogan da nossa associação, que é a cena muito além do esporte. Então a gente mostra que o esporte vai além das remadas, além de estar dentro d'água remando, além de estar dentro d'água competindo, é educação ambiental, é educação social. Então acho que o esporte tenho certeza que o esporte é uma grande ferramenta para a educação do cidadão em si. Então quando as autoridades abrirem o olho para isso, acho que a gente vai ter, sem dúvidas, uma sociedade melhor e menos jovens nas ruas aí, pensando em drogas, pensando em violência. Então a gente vai mudar a sociedade num contexto geral. Então espero que a gente consiga mudar isso quanto antes. Tá certo. E nos fala sobre esse primeiro Festival de Canoagem de Eldorado do Sul, como é que foi, quantas medalhas ganharam? Então foi uma competição que reuniu um total de 8 equipes de todo o estado, as principais equipes do estado estavam lá, então uma competição bastante movimentada mesmo. Foi a segunda competição oficial aqui no estado esse ano, então a gente levou a equipe completa também. Meu irmão e eu fomos competir com eles, porque na primeira a gente não pôde, estava em São Paulo treinando, então a gente aproveitou a oportunidade de estar em Santa Maria para estar indo lá competir com eles, para dar uma reforçada no time, uma animada também na galera. Então a gente conquistou em torno de 19 medalhas de ouro na competição, foram 3 de bronze e 5 de prata, então saímos com o título de campeões estaduais, pela primeira vez a Sena conseguiu conquistar esse título. Então foi uma competição muito legal, muito bacana, bem organizada também. E foi uma competição organizada pelos clubes que se reuniram e organizaram essa competição lá. Hoje a gente ainda não tem mais uma federação presente, como tínhamos quando a gente começou. A Federação Gaúcha também está passando por problemas burocráticos e políticos. Então, quando tem competição no estado, as equipes que têm que organizar, a gente também está pensando em organizar uma aqui em Santa Maria, trazer o pessoal para retomar também as competições aqui em Santa Maria. Então foi bem bacana, nossos jovens saíram de lá muito animados com os resultados, nós também, com pouco tempo de trabalho, a gente não imaginou que pudesse já colocar Santa Maria novamente no topo da canoagem do estado. E agora vamos galgar objetivos maiores, que é trazer Santa Maria para o cenário nacional, quem sabe levar essa gurizada aí, conquistar o Brasil e o mundo afora. Uhum. Federação Gaúcha de Canoagem está passando por reformulação, é? Na verdade, trocou a presidência ali em 2005 e desde então ela não conseguiu mais se organizar como entidade como era antes. Foram vindo dívidas dos bingos que patrocinavam na época, os bingos saíram e ficaram algumas dívidas, algumas displicências e a federação não conseguiu mais se erguer. Antes funcionava muito bem, tinha em torno de 15 campeonatos no estado durante todo o ano, então a safra de atletas que quando nós começamos a gente competia muito e isso era muito bom porque dá ânimo, está todo mês competindo e conquistando resultados. Então tu tem um objetivo que são as competições e agora a gente tem poucas competições no ano, são em torno de 5 aqui no estado, mais o campeonato nacional. Então aí fica um pouco difícil também das crianças se animar, a gente tem que estar tendo um trabalho mais intenso na motivação deles. Então a gente espera, a gente também não quer se meter nessas questões burocráticas da federação. A gente, primeiro, não tem tempo e não tem entendimento para estar se envolvendo nessas questões políticas. Claro. Mas a gente sempre torcendo e fazendo nosso trabalho para poder ajudar também no crescimento do esporte. Tá certo. Tu acha que é possível realizar em Santa Maria um festival de canoagem como foi realizado em Eldorado do Sul? Sem dúvidas.
Tem todo o potencial material, potencial humano, potencial natural, aquela grande barragem que temos lá, é uma das melhores raias do Brasil para praticar canoagem de velocidade, por ela ser rodeada de morros, não pega muito vento. Então temos lá as medidas oficiais que precisam, que são de 1.500 e 200 metros. Então, sem dúvida, a gente pode realizar, só a gente precisa desse apoio financeiro, é claro, do poder público, que também não é muito, a gente consegue organizar uma competição com gastos bem pequenos, mas a gente já está buscando apoiadores, principalmente do poder privado, para realizar essa competição. O que está faltando hoje mesmo é tempo de a gente sentar aqui em Santa Maria, ficar em torno de um mês para poder organizar isso. A gente sempre vem em passagens rápidas de uma semana, mas não vou prometer que esse ano vai sair, mas se tudo der certo a gente quer fazer em novembro, em dezembro, ou deixar para o primeiro semestre do ano que vem, para organizar realmente um campeonato muito legal, trazer as equipes aqui para Santa Maria novamente e colocar também o maior número de competidores de Santa Maria participando. Então a gente está unindo forças para fazer um campeonato bem legal. Santa Maria tem potencial para isso, sem dúvidas. Seria uma iniciativa da Sena, no caso? Seria uma iniciativa totalmente da Sena, né? Hoje, como eu já disse antes, a federação não tem condições hoje de organizar campeonatos. Então, com o conhecimento que a gente já tem de 11 anos de canoagem profissional e 8 de seleção, a gente consegue também, a gente sabe tudo que precisa, corpo de arbitragem, patrocinadores, medalhas, então toda essa questão a gente já sabe, já tem um plano de contingência para organizar essa prova. Só precisa agora mesmo são dos recursos e de tempo para organizar. Então, também buscar ajuda com os quartéis, alguma coisa de logística, isso tudo a gente sabe que não é difícil de conseguir aqui em Santa Maria. Tá certo. Me diz uma coisa, e o trabalho com o atleta Denilson Souza, de paracanoagem, quais as dificuldades? O Denilson é nosso atleta há 2 anos já, ele começou conosco ali com essa ideia da Sena, quando nós fundamos. Ele foi o primeiro atleta de paracanoagem aqui de Santa Maria. A paracanoagem hoje, para quem não sabe, é um esporte olímpico, vai estar presente na grade da Paralimpíadas de 2016. Então, pensando em ter um representante de Santa Maria lá, a gente começou esse trabalho com o Denilson. O Denilson é um cara que tem um grande potencial, ele já foi convocado para a seleção brasileira de handebol, então é um cara que já praticava esporte antes, se apaixonou pela canoagem, perguntou se a gente aceitava o desafio de preparar ele para as Paralimpíadas de 2016, nós falamos que sim. Hoje nós temos o campeão mundial de paracanoagem aqui no Brasil, que é o Fernando Fernandes, que treina lá em São Paulo, então a gente já tem em quem o Denilson se espelhar e também tem um objetivo que é vencer do Fernando Fernandes. Para ele hoje isso seria um grande sonho mesmo. E já pensando em galgar essa vaga para 2016. Então as dificuldades são grandes sempre, né? Desde a questão da logística, hoje lá que a gente não tem uma sede às margens da barragem, os caiaques ficam alojados na minha casa, que fica em torno de 500 metros das margens. Então a gente tem que estar carregando os caiaques, trazendo todos os dias. O Denilson mora aqui em Camobi, ele tem que se dirigir até o campestre também, com um carro particular dele, pagando os custos e tal, para poder treinar diariamente. Então, mas foi o que a gente falou para ele, a medalha tem um preço. Então, e às vezes quem paga esse preço é o atleta, ou melhor, quase sempre. Então, se ele quer realmente buscar essa vaga, ele vai ter que pagar esse preço, que é financeiro também, não só o preço dos treinamentos, mas ele está disposto a isso, é um cara muito sério, trabalha muito bem e tem um grande talento. Então, acho que as dificuldades vão ser pequenas perto da determinação dele e do trabalho que a gente vem fazendo. Tá certo. Gilvan Ribeiro, prazer mais uma vez em revê-lo. Obrigado. Felicidades, bastante sucesso, bastantes conquistas. Vamos continuar torcendo por vocês aí, que tudo dê certo nas competições. Muito obrigado. Esse então foi Gilvan Ribeiro, canoísta, campeão pan-americano em 2011, nos Jogos de Guadalajara, no México, ao lado do seu irmão Givago Ribeiro. Agradecemos mais uma vez a presença do Gilvan e também ao repórter Guilherme Granês pela enquete em que os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria falaram sobre o que esperam do Brasil na Copa das Confederações. O Camisa 15 fica por aqui, na produção do Luiz Valério Celes. Nós agradecemos a sua companhia
e prometemos voltar na próxima semana com mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Um abraço, até lá.